Olá, quanto tempo eu não venho aqui gravar mais um vídeo, uma rotina que vinha se dando diariamente e eu disse que fui atropelada pelo carnaval, uma viagem repentina, depois acúmulo de trabalho e foram, enfim, motivos diversos me fizeram ficar quase 2 semanas sem gravar, mas ontem comecei a ler os comentários de vocês que estiveram assistindo os vídeos já postados nesse período e fiquei muito satisfeita, estava com saudade. Nós estamos nos aproximando do início da Segunda Guerra Mundial e hoje, então, vamos fazer a leitura de mais um trecho de fatos que se passaram em agosto de 1939, ali na Alemanha e Polônia, nos prelúdios da guerra. Meu nome é Raquel Rangel Cesário, e eu estou aqui lendo, para mim e para você, o livro Diário de Berlim, de 1934 a 1941, escrito pelo William Shirer. Vamos acompanhar mais um trecho. Lembre-se de curtir este vídeo e de compartilhar este canal com pessoas que você conheça e acha que gostarão, que ficarão interessadas. Vamos lá. Berlim, 10 de agosto de 1939. O povo alemão vive confinado num mundo inteiramente à parte. Um simples golpe de vista aos jornais de ontem e de hoje é o suficiente para lembrar esse fato. Enquanto todo o resto do mundo julga que a paz está para ser quebrada pela Alemanha, e que é esta que ameaça a Polônia de um ataque em virtude da questão de Danzig, aqui no Reich, dentro do mundo criado pelos jornais nazistas, sustenta-se uma opinião exatamente contrária. Não que o fato me surpreenda, mas quando se passa algum tempo fora, a gente se esquece de muita coisa. Assim, a imprensa nazista afirma apenas o seguinte, que é a Polônia que está perturbando a paz europeia. É a Polônia que ameaça a Alemanha com uma invasão armada e assim por diante. Esta é a mesma Alemanha de setembro passado, quando todas as baterias foram voltadas para a Tchecoslováquia. A Polônia? Cuidado com ela, diz a manchete do Börsen-Zeitung, que acrescenta: resposta à Polônia, a inimiga da paz e da justiça na Europa. Der Führer, diário de Karlsruhe, que adquiri durante a viagem, publica também esta manchete: Varsóvia ameaça bombardear Danzig. A incrível agitação da arquiloucura polonesa. Polnischen Grossenwahns. Para uma inversão premeditada da verdade, está ótimo. O leitor possivelmente objetará, mas, com toda certeza, o povo alemão não pode acreditar nessas mentiras. Então, é só falar a qualquer alemão e ver como quase todos acreditam. Por enquanto, a imprensa se limita apenas a Danzig. Estarão os alemães procurando ocultar os seus desígnios até mais tarde? Todo mundo sabe que eles muito pouco se importam com Danzig. O ponto de vista alemão, francamente admitido nos círculos do partido, é o de que a Alemanha não pode concordar com a existência de uma grande potência militar nas suas fronteiras orientais. E que, portanto, a Polônia atual precisa ser liquidada. Que não apenas Danzig, a artéria da vida polonesa, deve ser ocupada, como também todo o corredor Posen e a Alta Silésia. E a Polônia deverá ficar transformada num estado secundário, vassalo da Alemanha. Então, quando a Hungria, Romênia e Iugoslávia forem igualmente reduzidas, aliás, a Hungria já o está praticamente, a Alemanha tornar-se-á agrícola e economicamente independente. E o grande temor do bloqueio anglo-francês, que venceu a Grande Guerra e pode agora vencer a próxima, não terá a menor importância. Nessa ocasião, a Alemanha poderia voltar-se para o Ocidente e provavelmente derrotar as duas potências. Sinto-me chocado pela feiura das mulheres alemãs que tenho visto nos restaurantes e cafés. Como raça,
elas são, com toda certeza, as menos atraentes de todas as mulheres europeias. Não têm tornozelos, caminham sem elegância, vestem-se muito pior que as inglesas de outrora. Horrível. Parto esta noite para Danzig. Aqui o William Shirer termina a descrição que fez do dia 10 de agosto de 1939 e traz muitos elementos para a gente conversar e comparar sobre a contemporaneidade, né? A questão da imprensa manipulada, produzindo fake news e a bolha, né? Os alemães naquela ocasião, o que o Shirer nos conta aqui, é que eles viviam numa bolha. E nós temos isso também no Brasil. Ainda hoje eu recebi um vídeo de uma pessoa aqui falando que as investigações sobre o 8 de janeiro comprovarão de que os petistas estavam infiltrados e que foram de fato os petistas que organizaram aquela manifestação e que uma CPMI iria anular as eleições de 30 de outubro. Então, até hoje, nós temos essa narrativa circulando aqui no meio brasileiro, né? Um outro ponto, quando ele fala aqui que a Alemanha não poderia permitir uma potência militar na sua fronteira, e por isso deveria invadir a Polônia, isso nos remete à situação atual entre Putin, Putin e a Rússia, né? Mais o Putin que a Rússia, contra a Ucrânia, por exemplo. Um movimento de guerra lá que pode sim ser um prelúdio de uma terceira guerra mundial. E no fim ele fala da feiura das mulheres alemãs. Isso me mexe comigo assim um pouquinho, porque eu sou descendente de alemães, eu gosto muito da sonoridade da língua alemã, e a Alemanha e a raça alemã tem sim muitas mulheres bonitas, mas essa era a opinião dele naquele momento, né, em que toda a estética estava comprometida pelas roupas, pelo modo de se portar, né, e pela antipatia que a gente acaba estabelecendo, criando com pessoas ou povos que estão num movimento contrário àquele em que a gente acredita, né. Mas vamos lá, vamos continuar lendo o que o Shirer anotou aqui agora de Danzig, em 11 de agosto de 1939. Para um lugar onde se acredita que a guerra está para explodir, Danzig não parece incomodar-se muito com a sorte. Da mesma forma que os berlinenses, os habitantes locais não acreditam na guerra. Têm uma fé cega em Hitler, acreditando piamente que ele conseguirá a devolução da cidade ao Reich sem deflagrar a luta. A cidade livre, com letras maiúsculas, está sendo rapidamente militarizada, com os caminhões e automóveis do exército alemão, com placa de Danzig, correndo pelas ruas. O hotel em que estou hospedado, o Danzigerhof, está cheio de oficiais alemães. As estradas que vêm da Alemanha estão bloqueadas com armadilhas antitanques e barreiras de troncos. Fazem-me lembrar a Sudetolândia há exatamente 1 ano. As 2 colinas estratégicas de Bischofsberg e Hagelberg foram fortificadas, e grandes quantidades de armas estão sendo transportadas através do rio Nogat, nas sombras da noite, vindas da Prússia Oriental. Na sua maioria trata-se de metralhadora, canhões antitanques e antiaéreos e artilharia ligeira. Aparentemente, os nazistas ainda não puderam trazer para aqui a sua artilharia pesada. Muitas dessas armas são de fabricação tcheca. A cidade está completamente nazificada. O chefe supremo é Albert Forster, o Gauleiter nazista, que nem sequer é de Danzig, e sim bávaro. Herr Greiser, o presidente do Senado, é um homem mais moderado, embora receba ordens de Forster. Entre a população, uma tensão muito menor do que eu esperava. O povo quer a anexação ao Reich.
mas não à custa da guerra ou da perda de sua posição como escoadouro do comércio polonês. Sem este, embora reduzido desde a construção do porto polonês de Gdynia, 18 quilômetros a oeste de Danzig, a população morrerá de fome, a menos que a Alemanha conquiste também a Polônia. Tal como todos os alemães, os habitantes da cidade livre querem todas as vantagens. Danzig é uma linda cidade para ser vista. Eu, pessoalmente, aprecio as suas enormes torres germano-bálticas, os edifícios góticos hanseáticos com a sua arquitetura interessante, de telhados pontiagudos, as fachadas pesadamente ornamentadas. Fazem-me lembrar as demais cidades hanseáticas, Bremen, Lübeck, Bruges. Tenho andado em volta do porto, bastante desanimado. Poucos navios atracados. Em Danzig, o número de embriagados é muito maior que o que pude observar fora dos Estados Unidos. Os schnapps, que eles aqui costumam chamar de água dourada de Danzig, devido às partículas douradas que neles flutuam, são realmente magníficos e bastante fortes. Almocei em companhia do nosso cônsul, Mr. Kuykendall, um homem prestativo e cônscio da sua posição. John Gunther também apareceu para o almoço, vindo não sei de onde. Depois da refeição, eu e ele fomos de táxi para Sopot, a praia de banhos mais elegante do Báltico. Flanando durante a tarde no cais, na praia, nos salões de jogos do cassino, onde ambos perdemos na roleta. Conversando, resolvendo os problemas mundiais. Por volta da meia-noite, ele partiu para Gdynia, a fim de apanhar o noturno para Varsóvia. Danzig, 12 de agosto de 1939. Cada vez me convenço mais de que Danzig não é a questão e que estou perdendo tempo aqui. O que está em jogo é a independência da Polônia ou o seu domínio pela Alemanha. Preciso ir a Varsóvia. Telefonei para Berlim hoje várias vezes. Os funcionários da RRG estão dificultando as medidas necessárias à transmissão que devo fazer de Danzig amanhã. Vou telefonar a Polski Radio em Varsóvia para saber se dispõe de um microfone em Gdynia. Assim poderia fazer a transmissão de lá. Não me agrada a ideia de pensar que os alemães estão me impedindo de falar, uma vez que aqui estou e tenho alguma coisa a dizer. Os nazistas locais, muito frios comigo. Num Wagonlit, entre Gdynia e Varsóvia, 13 de agosto, meia-noite. Fiz a minha transmissão para Nova York de Gdynia, em lugar de Danzig. Assim, os alemães de Berlim não puderam dizer coisa alguma. Os poloneses desfizeram-se em amabilidades comigo, encantados pela oportunidade que lhes dei de anular os esforços nazistas para me reduzirem ao silêncio. Pretendia percorrer os 18 quilômetros que separam Danzig de Gdynia de automóvel, mas o chofer alemão arrepiou carreira, dizendo que seríamos fuzilados pelos poloneses se viajássemos num automóvel alemão. Uma trabalheira horrível para descobrir o estúdio da emissora em Gdynia. Ninguém sabia onde ficava. O endereço não constava do catálogo telefônico. O exército, a marinha, a polícia, ninguém sabia. Por fim, depois que eu já tinha perdido as esperanças de poder irradiar, fomos descobrir o estúdio no edifício dos Correios. O circuito radiotelefônico com Londres, de onde a minha crônica foi enviada a Nova York por onda curta, completou-se apenas no último instante. Mas a recepção foi boa, segundo Londres informou. Estive conversando com 2 engenheiros poloneses que vieram de automóvel de Turn, especialmente para providenciar a transmissão. Estavam calmos e confiantes. Ambos afirmaram: estamos preparados, lutaremos. Todos nós nascemos sob domínio alemão nesta área e preferíamos morrer a viver novamente sob ele. Depois de jantar, enquanto esperavam o noturno de Varsóvia, tive o tempo necessário para visitar a cidade.
Os poloneses, com o auxílio dos franceses, fizeram uma obra magnífica. Há 15 anos, Gdynia era apenas uma sonolenta aldeia de pescadores que não possuía mais de 400 almas. Hoje é o maior porto do Báltico, com uma população de mais de 100 mil habitantes. Ante a falta de facilidades naturais, os poloneses resolveram o problema lançando os seus moles pelo mar adentro. A cidade propriamente dita parece um cogumelo que cresce cada vez mais, como eram muitas das nossas cidades do oeste americano há 35 anos. Gdynia é uma das grandes esperanças da Polônia. Mais tarde. Um detalhe a respeito da situação de Danzig. Hitler ainda não está preparado para uma demonstração de força. Se assim não fosse, o Senado de Danzig não teria recuado apenas há uma semana, quando, depois de comunicar à Polônia que os funcionários alfandegários poloneses na Cidade Livre deviam cessar as suas funções, voltou atrás ante um ultimato que lhe foi enviado de Varsóvia, retirando aquela ordem. Entretanto, é possível que se trate apenas de um recuo provisório por parte dos alemães. Nós ficamos por aqui neste vídeo com essa história do Senado que voltou atrás. Me lembra um certo ex-presidente do Brasil que tomava medidas e voltava atrás. Tomava medidas, sentia e voltava atrás. Sempre recuos provisórios. Até o próximo vídeo. Lembre-se, se não curtiu ainda, curta esse, comente. Eu adoro os comentários. Conversa comigo. Tchau.